As visões concedidas a nós foi-nos dado por meio dos dons do Espírito Santo e através do dom de línguas. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz o Eterno, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. E quem cair sobre esta pedra, despedar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Portanto, admoesto-vos para que essas palavras não caiam sobre as vossas cabeças. Vede, ó desprezadores, espantai-vos e desapareceis, porque opera uma obra nos vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém vô-la contar. Essas visões que logo ouvirão se trata de tempos angustiosos, de como Satanás tentará roubar a salvação daqueles que ficaram, onde o inimigo os introduzirá em jogos de realidade virtual aumentada. Pois a palavra diz: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor do Senhor Yahushua Hamashia, achá-la-á. Portanto, aborreça seu corpo, aborreça sua vida, não vivendo nessa realidade aumentada. Não viva. Entregue a sua vida por amor da palavra. Espere seu corpo terreno morrer, e assim obterá a salvação de vossas almas. Na visão que o Senhor está me concedendo aqui, eu tô vendo que tem um rapaz numa casa. É uma casa, tá até um pouquinho suja, sabe? Tá com aspecto de velha. E tem bastante, tem bastante azulejo, até mesmo lá em cima da parede, sabe? Não é igual uma casa comum que só vai até a altura da pia, mais ou menos, né? Aí eu tô vendo que esse homem tava arrumando umas coisas na casa lá. Parece até que eles acabou de se mudar pra lá. E aí eu vi ele passando pela casa, ele encontrou com a esposa dele. Esse rapaz, ele é negro, né? Cabelo curto, normal. Mas só que ele é bem escuro, tá de short branco, camisa azul. E aí eu vi ele encontrando com a esposa dele. A esposa dele tá com um bebezinho nos braços. Aí ela é negra também, cabelo curto, com aquelas chapinhas lá, sabe? E ele cumprimentou ela, aí eu vi ele indo para outro cômodo e a esposa dele parece que ficou onde estava ou ela foi para outro local. Mas eu sei que quando ele começou a varrer o chão lá, assim, aí eu vi a esposa dele correndo com tudo pra cima dele, assim, e ela tá desesperada. Aí eu tô vendo que ele tá querendo saber o que tá acontecendo, porque ela tá gritando, tá histérica. Eu tô vendo que a mulher dele tá histérica porque o nenenzinho dela desapareceu nos braços dela. Aí ela tá tentando falar pra ele que ele sumiu, só que ele não tá entendendo essa situação do bebê ter sumido. Ele tá meio que achando que ela perdeu, mas eu tô vendo que ele tá pegando o celular dele pra ele ligar pra polícia, porque ele achou que alguém sequestrou o menino. Eu tô vendo que na hora que ele tava fazendo a ligação, ele começou a ouvir muito barulho de pessoas lá fora gritando também. Mas não lá fora que as pessoas estão na rua. Das próprias casas das pessoas, elas estão gritando. E aí eu vi ele saindo pra fora. Aí eu vi que ele saiu pra fora e ele foi na casa de um vizinho perguntar o que tá acontecendo. Tá parecendo que na casa desse vizinho também alguém desapareceu. Porque eles também estão desesperados, tá procurando as pessoas. Só que ele não entrou dentro da casa da pessoa, ele meio que perguntou do muro mesmo. Aí falaram lá pra ele essa questão. Eu tô vendo aqui na casa onde eles moram, esse bairro aí é uma descida. E lá embaixo tem um bar. Aí eu vi que tá tendo uma briga lá no bar e uma daqueles que tá brigando lá pegou uma arma e começou a dar tiro. Aí nisso ele viu aquela situação e ele, pra não correr o risco de tomar um tiro, ele voltou pra casa dele. Só que ele fica meio que atrás do muro sendo curioso ainda. Aí eu tô vendo que agora ele entrou pra casa, mas antes de ele entrar, ele falou com o vizinho dele pra eles fechar a porta que tinha alguém lá embaixo dando tiro e que tava perigoso. Aí eu vi ele entrando pra casa e ele pegou o aí ele pegou o celular dele de novo e ainda é aquele Nokia lá, aquele antigão. Aí ele tá tentando ligar pra polícia pra avisar sobre essa situação do que tá tendo tiroteio no bar e as pessoas tá gritando. Só que ele não consegue ligar, porque tem muitas pessoas ligando pra polícia. Aí eu tô vendo que quando ele voltou pra casa e ele tá tentando ligar pra polícia, eu vejo a mulher dele meio que perguntando se tem alguma notícia.
E aí ele fala que não. E aí eu comecei a ouvir de novo as pessoas gritando nas casas dela. Me lembrou muito aquela passagem do Egito, quando os primogênitos morreu e começou as pessoas se lamentar lá. Porque eu só tô ouvindo assim os barulhos, mas só que eu não tô vendo ninguém saindo para fora. Aí tá me representando aquela situação do Egito lá, que quando os primogênitos morreu, o Egito todo ficou gritando. Mas no caso aqui ninguém morreu, né? Foi que os filhos foram arrebatados e as pessoas estão em desespero. Aí esse rapaz ele tem esse celular velho, né, que não pega internet, mas a esposa dele tem um que dá para acessar a internet e ver vídeo no YouTube. Aí como a esposa dele tá nessa situação de histérica aí, eu vi ele pegando o celular dela e ele escreveu no YouTube o que a esposa dele tá falando. Aí ele escreveu lá, meu filho desapareceu. Aí nisso ele encontrou um monte de vídeos curtos de pessoas também relatando isso, de que criança desapareceu. Aí eu vi que ele clicou num dos vídeos e aí tem uma mulher falando, meu filho foi arrebatado, meu filho foi arrebatado. Aí na hora que ele ouviu essa mãe nesse vídeo falando isso, aí eu vi que ele começou a ter uma lembrança do passado, que ele não era muito de mexer no celular, mas quando ele mexia no celular da esposa dele, ele ficava no YouTube. Aí às vezes ficava o YouTube gerando um vídeo pra ele lá, gerando não, indicando pra ele. Aí tinha o azeite na lâmpada lá. Aí ele clicava, mas ele não chegava a assistir, ele lia a legenda que tem lá. Aí na hora que ele leu aquela legenda, ele lembrou, porque já tinha um pouco da instrução de que se o arrebatamento acontecesse, era para as pessoas seguir o passo a passo que estava na legenda lá. Aí eu vi que ele tinha acessado nesse canal aí, só que ele não reparou no nome. E ele não ficava assistindo esse vídeo, ele só assistiu aquela vez. Para falar, ele nem assistiu, na verdade, ele só clicou e foi ver lá a descrição do vídeo. Aí ele saiu fora. Aí ele tá tentando lembrar o nome desse canal para ele ver o que está acontecendo, porque naquele canal lá tinha todas as informações. Aí ele não tá lembrando o nome do canal, mas ele lembra da fotinha, que é aquela que é do canal Azeite na Lâmpada. E aí ele não sabe o que que é aquilo, mas ele pergunta para a esposa. Aí ela meio que dá umas respostas lá, mas ela também não sabe exatamente o que que é. Aí eles usam meio que o Google para descobrir o que que é aquela fotinha lá. Eles descobrem que é uma lâmpada de azeite. Aí eles começam a cogitar que talvez o nome está relacionado com aquela foto lá. Aí eu vejo eles escrevendo azeite e uma lamparina. Aí aparece uns canal lá. Aí ele consegue encontrar o canal correto, o qual ele tinha visto aquele vídeo. Aí ele tá caçando algum vídeo que já fala de cara o que tá acontecendo. Aí eu tô vendo que ele assistiu os vídeos, tô vendo que ele assistiu esse vídeo, aí ele entendeu a situação e tá ele e a esposa dele falando, não é possível, isso realmente é verdade? E aí não tem como ele contestar que isso é falso, porque realmente o filho deles desapareceu. E aí eu vejo que ele, para ter mais uma prova que realmente aconteceu isso, ele vai perguntar pro vizinho dele se o filho dele tinha desaparecido mesmo. E aí eu vi que na casa dele tem tipo uma escadinha e ela é um pouquinho mais elevada a casa dele. Aí tem um muro que divide a casa dele e o do vizinho. E aí ele tá nessa escada com o celular na mão para mostrar o nome do vídeo. Aí na hora que ele vai lá no perguntar pro vizinho dele, aí ele vê que o céu tá vermelho. Aí ele pega, chama o vizinho lá. Mas quando ele chama o vizinho, eu não vejo ninguém. Eu só vejo que tem uma casa lá e eu só vejo a voz do vizinho saindo. Aí ele fala pro vizinho assistir esse canal aqui e ele também pergunta se o filho dele desapareceu também. O vizinho fala que sim. E nessa hora que ele vê o céu vermelho, aí antes de ter esse céu vermelho, tava uma paz entre aspas. Não tinha ninguém fazendo nenhuma maldade, fora aquelas duas pessoas no bar lá. Aí eu vi que quando ele começou a olhar o céu vermelho, ele começou a cogitar que aquilo não era uma coisa boa, mas ele não sabia o que que era. Aí eu vi ele entrando para dentro de casa de novo, porque ele ficou na frente da porta da casa dele, que é nessa escada aí. Aí ele começou a pesquisar nesse canal sobre esse céu vermelho aí. E aí eu vi que quando ele estava pesquisando lá essas coisas aí a respeito do céu vermelho, aí começou a chuva de sangue. Aí quando a chuva de sangue começou, aí o caos começou a acontecer, porque eu já via pessoas gritando, carro batendo, e já não era mais aquele grito de tristeza, era grito de terror.
Aí eles estão dentro da casa deles, e eles começam a ouvir todo esse barulho aí. Aí eles vão pela janela ver o que está acontecendo. É aquelas janelinhas de banheiro ainda, aquelas que se abre e fecha, sabe? Aí quando eles olham assim, eles veem que tá chovendo aquela chuva de sangue, dá pra ver a água descendo lá essa descida. E ele vê uma mulher correndo. Ela tá de short, uma regata vermelha, e só pelo jeito dela correr já vê que ela não tá normal, porque é uma descida e ela tá descendo, correndo muito rápido, nem está se importando se ela pode cair ou não. E enquanto ela tá correndo desse jeito, tá a chuva caindo, ela tá toda vermelha por causa da chuva. Parece até que ela tá ensanguentada. Aí ele deixou a esposa dele vendo o canal lá, Azeite na Lâmpada. Enquanto isso, ele tá checando a casa, porque a casa dele até que estava aberta, mas só que o que estava protegendo aqui, a casa dele é cercada com um muro e tinha a porta lá que, no caso, é uma garagem, mas só que ele não tem carro. É só um lugar que poderia ter um carro se ele tivesse dinheiro. Aí, enquanto que ele tá lá fechando as coisas, porque ele viu que aquela mulher não estava normal, ele começou a ouvir os barulhos das pessoas gritando, de carro batendo, e ele tá ouvindo barulho de avião passando muito baixo. Tá muito barulho lá fora. E aí eu vi ele fechando tudo, fechando as janelas, certificando que tudo está fechado na casa. Mas a casa dele até que é bem, vamos dizer, segura, porque não tem tantas janelas. É mais concreto, porta e umas janelas, aquelas de banheiro. Aí eu vi que agora ele está perto da esposa dele, e aí com todo esse barulho de carro batendo, as pessoas gritando, explosões, avião passando, o barulho da chuva, aí eu vi que ela estava lá assistindo o canal Azeite na Lâmpada. Só que aí, com todo esse barulho, eles não conseguiam ouvir direito. Aí eu vi eles pegando aquele foninho de fio lá. Aí ele dividiu. Um foninho tá na orelha da mulher e o outro foninho tá na orelha do marido. E só tem esse celular aí só. Aí eles estão ouvindo lá o que está acontecendo para eles entenderem melhor a situação e o que eles devem fazer. Aí eu tô vendo que ele tá ouvindo o azeite na lâmpada. Aí ele foi pegar a Bíblia para começar a ler. Aí na hora que eu vi aonde a Bíblia dele tá, eu entendi que eles são católicos. Porque a Bíblia estava em cima de uma mesinha velha, com aberta em alguma página da Bíblia, e tinha uma santinha lá. Aí eu vi ele se levantando, ele pegou aquela santinha e tacou com tudo no chão. Aí a mulher dele tá falando: O que que você tá fazendo? Aí ele falou: Essa porcaria aqui não salvou a gente em nada. Aí ele pegou a Bíblia e agora tá voltando lá para continuar assistindo. Aí eu tô vendo que tá aberto no Salmos 91. Aí quando ele levou lá, ele levou com a Bíblia fechada. Aí eles estão assistindo o livro de Lucas, né? E aí ele quer assistir e ler ao mesmo tempo. Só que ele nem sabe onde está o livro de Lucas. Eu estou vendo só eles caçando lá, não sabe nem para que lado tá. Tem hora que eles vão pro final da Bíblia, caçam, não acham, eles acham que está no começo. E aí eles estão abrindo aleatoriamente até achar, porque nem lia a Bíblia, não entendia nada, nem sabia onde estavam os livros para ler. Aí eu tô vendo que esse homem tá lendo a Bíblia agora que ele achou o livro de Lucas. E aí ele nem sabia porque Yahushua teve que vir morrer na cruz, ele não sabia de nada. Ele só ouvia lá um pouquinho das coisas católicas, mas ele nem prestava atenção também, então ele não sabia de nada. Aí eu vi que ele começou a ler e ouvir os vídeos, aí ele começou a entender o porquê que Yahushua teve que vir, porque Deus teve que enviar seu amado filho. Aí ele entendeu a questão de voltar para casa. Aí depois, quando eu comecei a ver a mulher, parece que ela tá assistindo mais o Espírito Santo ministra, porque eu vi ela começando a olhar para as lupas, comecei a ver ela olhar para as unhas, olhar para as roupas dela, e ela tá vendo que toda aquela vaidade dela ali resultou ela na condenação de ficar, e também por ela ficar correndo atrás da vaidade dela, ela nunca se preocupou com a palavra de Deus. Então os dois estão assistindo os dois canais, o Azeite na Lâmpada e o Espírito Santo Ministra. Aí cada um estão se identificando com alguma coisa, começando a ter o entendimento verdadeiro. Eu vejo que eles estão chorando o tempo todo assistindo o vídeo. E aí já ficou de noite, aí eu vejo que eles foi lá na janela ver como é que tá pra fora de novo. Aí quando eles olham lá pra fora, tá cheio de pessoa correndo, de um de lado para outro, de uma forma muito estranha. Como se não se importasse com nada, só tá correndo, como se estivesse também caçando alguma coisa. Eu entendi que essas pessoas já estão possuídas e estão querendo matar umas às outras. Que
Eles estão querendo pegar as pessoas que têm chance de ser salvas e matar. Os demônios estão possuídos essas pessoas aí. Eu tô vendo que o homem ele pegou e falou pra que acha melhor não ficar olhando lá pra fora e se concentrar somente no que é importante. Aí eu tô vendo que eles estão no escuro lá, sentado no sofá ainda, assistindo. E aí eles ficam até tarde ouvindo, porque agora eu tô vendo que a mulher tá começando a tombar de sono. Aí o homem fala pra eles dormir e amanhã eles continuar assistindo, pra não ficar perdendo, pra eles não ficar tipo piscando o olho, caindo de sono e o vídeo vai passando e eles acabar não entendendo o que é pra fazer. Tô vendo que o homem ele acordou e aí ele coloca a mão na cabeça e na hora que ele vê que ele tá lá com a mulher dele naquele mesmo local, ele fala: "Nossa, isso daqui não foi um pesadelo". E aí ele levanta, e ele vai lá na janela olhar. E quando ele olha na janela assim, ele só consegue ver um pedaço da rua, ele não consegue ver tudo. Aí ele tá vendo que a chuva já parou, tá tudo vermelho lá por causa da chuva e tem uma pessoa morta lá no chão. Aí ele cai em si que realmente não era um sonho, era tudo real aquilo ali. Aí ele foi lá acordar a esposa dele, para eles voltar e continuar assistindo para entender o que tá acontecendo. E pelo que eu tô vendo aqui, eles estão mais assistindo o Espírito Santo ministra. Eles não estão entendendo ainda a parte de dar a vida. Como eles nunca leu a Bíblia, eles, quando li era um jeito bem fraco, então eles não entendiam a questão do porquê Yahushua teve que vir, e eles não entendiam quase nada da Bíblia, assim, então eles estão numa situação que eles não entendem nada, então eles, para eles está até tranquilo. Mas agora ele está entendendo o porquê o arrebatamento aconteceu e por que o filho dele subiu. Mas aí eles estão mais assistindo o Espírito Santo ministra e ainda não chegou ao entendimento deles da parte de dar a vida. Então eles acham que tudo isso vai acabar e vai ficar normal ainda. Mas eles tá querendo, mas eles não teve essa informação ainda assistindo os canais. Aí eu tô vendo que agora eles entenderam o que é para dar a vida. Aí eu vejo o homem com a mão na cabeça e a mulher com a mão na boca, eles falando, tem que dar vida, eu não vou conseguir dar vida, eu não vou conseguir passar pela tortura. Aí eles ficam falando que é mais fácil um deles fica falando que é mais fácil sair lá para fora e morrer do que ir ser torturado. Só que aí um pega e fala assim, mas eles estão dizendo aqui, se nós fizer isso, nós vai pro lago de fogo. Se não der a vida, a gente vai pro lago de fogo. Aí eu tô vendo que os dois tá andando com a mão na cabeça de um lado pro outro. Eles estão tendo uma batalha dentro deles de que tem que dar vida, mas ao mesmo tempo eles não querem dar vida. Aí eles ficam andando de um lado pro outro, tentando vencer a carne. Não que eles saibam que tem que vencer, mas eles tá com essa decisão. Se sair vai ser mais fácil, morre. Mas se morrer, é lago de fogo. Mas se ficar lá, tem que dar vida. Então tá tendo uma batalha dentro deles lá. E eles estão meio que decidindo o que fazer. Se eles realmente vai dar vida, ou se eles passam por um momento de tortura e depois recebem a salvação. Tá difícil essa decisão para eles. Aí eu tô vendo que o homem ele tá com aquela respiração ofegante, porque ele sabe o que tem que fazer, mas não quer. Aí eu vi ele caindo e ficando de joelhos no chão, com as costas encurvadas. E a mulher ela tá com uma situação também parecida, mas só que ela dá um grito pra. Pelo que eu entendi, foi pra extravasar aquela situação e ela não ser tomada pela loucura. Aí eu vi que o homem olhou pro celular, aí ele falou: Vamos continuar vendo, tem um monte de vídeo aqui ainda, pode ter alguma resposta. Aí eu tô vendo que eles estão olhando as visões. E aí nas visões ele está vendo que as pessoas que tá numa situação igual a deles, tá conseguindo dar a vida, porque a palavra de Deus está mantendo eles firmes na situação de não negar o nome de Yahushua. Aí ele vê as visões onde vemos espiritualmente as pessoas cheias de luz, a pessoa com força para vencer a carne, para vencer a tortura e também o jogo. Aí isso está dando uma esperança para eles de que se eles aprender mais, entender mais a questão de dar a vida, de ter as promessas, eles vão conseguir. Aí eu tô vendo que eles foi lá no início de tudo, lá em Marcos, no primeiro vídeo, e tá começando a assistir desde o começo. E aí eu tô vendo que uma das lutas deles ali é eles conseguirem assistir o vídeo todo. Mas ele não tá, ele está meio que ficando. Eles querem saber logo o que fazer, eles não tá tendo a paciência de
assistir com calma e entender. Eles acham que se eles verem um vídeo só, pronto, eles vão conseguir. Aí eles ficam caçando um vídeo por vez. Só que eles estão assistindo certinho, mas eles estão com esse intento de querer saber logo como conseguir aquele brilho. Aí eu tô vendo que eles estão assistindo os vídeos, aí eles colocam naquela opção de duas vezes, que fica mais rápido. Só que quando eles fazem isso, o vídeo fica rápido e acaba que eles não entendem. Aí eles pegam, volta de novo o vídeo e colocam no coisa normal, na velocidade normal do vídeo. E aí eu tô vendo que para eles se concentrar, eles deixou cada um por vez, assim. Aí às vezes a mulher tá assistindo com os dois foninhos e o homem fica lá lendo Mateus, fica lendo o Novo Testamento. Aí depois é a mulher que fica lendo e o homem ouvindo. E quando eles ouvem, eles passam o que eles aprenderam um pro outro, para assim ninguém ficar atrasado. Aí eu tô vendo que eles estão assistindo o Marcos, aí depois ele passa para João. E no de Marcos e João, assim, tem mais promessas, e João tem um pouquinho mais de espiritualidade, a questão de viver em espírito, mas a questão de eles ouvir Marcos, como tinha mais promessas e mais a questão de dar a vida, aí eles não entendiam ainda a parte de ficar confessando a palavra. Aí quando eu vi eles chegando em Mateus e Lucas, aí eles começaram a ter mais entendimento em relação de falar a palavra de Deus e ficar confessando as promessas, confessar o entendimento de dar vida e se encher da palavra. Aí quando ele chegou nessa parte de entender isso, aí eles voltou de novo para Marcos para pegar as promessas que tinha lá. Só que aí eles não sabiam onde estavam essas promessas. Aí depois eles viram lá que tinha um vídeo só de promessa. Aí eles começou a anotar lá para eles começar a recitar com a boca também. Aí agora eu tô vendo aquela situação de um só tá ouvindo e o outro tá andando com a Bíblia na mão. Só que agora é diferente. Agora eu vejo que um tá assistindo e o outro tá. Ele lê um pouco, aí depois ele fala com a boca. Lê um pouco, aí ele fala com a boca. E numa das páginas da Bíblia deles, o nome de Jesus estava riscado. Eles não lia mais o Jesus, ele lia mais agora eles falavam Yahushua. Aí depois o homem ficava lá ouvindo, depois era a mulher que lia um pouco, falava, lia um pouco e falava. Eu tô vendo agora que às vezes os dois ficam agora não ouvindo, mas os dois falando. E eles agora já estão decorando as promessas, eles não ficam mais precisando ler. Eles já sabem o que falar, já está dentro deles agora. Aí eu vi que eles já tinham assistido bastante Lucas, bastante Mateus, e eles só ficavam repetindo para eles entender de verdade o que é para fazer. Aí depois eles foi ver outros vídeos, aí ele viu o vídeo da aceitação da oração que tem que fazer. Aí eu vi que eles fez essa oração e eles ouviu bastante também essa oração que até que eles decorou a oração de aceitação. Aí eles ficavam recitando também a oração. Tô vendo aqui que os dois já estão prontos, eles já estão com brilho e aí eles estão falando as promessas bem alto que já inverteu assim. Naquela hora eu via eram as pessoas gritando de terror. Agora eu já vejo eram os demônios ouvindo a oração deles. Aí quando eles começam a orar, a falar em línguas e os demônios ficam ouvindo, os demônios ficam com as mãos nos ouvidos, não quer ouvir. Como se estivesse sendo um grito que está ensurdecendo eles. Aí agora minha visão que Deus está concedendo aqui está mais sendo pro lado de fora. Aí eu vejo que em volta da casa dessas duas pessoas tem um domo. E aí tem dois anjos lá em cima. Aí os demônios, quando olham para os anjos, olham com aquele medo. Não tem aquela. Não consegue olhar assim diretamente. Olha com o canto do olho assim, olhando para cima. E aí os dois estão lá falando as promessas, os dois já está pronto. Mas os demônios tá tudo com medo e lá fora tá como se tivesse um vento forte, uma coisa tenebrosa assim, e o céu bem escurecido com tons de vermelho. Eu tô vendo que eu tô vendo que eles começou a sair para fora agora e os dois saem de mão dada. E agora a aparência deles para mim mudou. Eu já não vejo mais uma seres humanos assim. Eu tô vendo os dois assim, só que agora com a silhueta branca, eles estão brilhando em luz assim. E os dois saem para fora com as mãos dadas. Aí na hora que eles abrem a porta assim e saem lá para fora, no quintal deles já tem
sangue, o portão tá no chão lá, que era aqueles portão, que é aquelas grade, já tá caído no chão e tem uma pessoa morta lá no quintal deles. Então nem no quintal ele estava protegido, é só dentro de casa mesmo. E aí eu vejo eles com as mãos dadas e saem lá pra fora. Aí os demônios pegam eles e leva eles lá pra baixo na descida e tem um parquinho lá. Aí nesse parquinho tem uma mesa de concreto e tem uns banquinhos que é de concreto também, que é grudado no chão, não tem como tirar. Aí eu vi que os dois tá sentado um de frente com o outro, os demônios colocou ele assim, amarrou as mãos deles como se fosse uma na mão um amarrado nas mãos da outra, para eles não conseguir fugir, não que eles vá fugir. E aí eu tô vendo que eles estão sentados e os demônios tá chicoteando as costas deles. Aí eu tô vendo que os demônios tá chicoteando as costas dele, que dos dois, que tá até começando a aparecer um pouco da costela assim, um pouco da espinha. E a tortura dos dois tá sendo igual. Os dois tá sentados lá e estão sendo chicoteados. E os demônios tá batendo bastante mesmo, até arrancar a carne e ficar parecendo só a costela e a espinha das costas. Aí eu vejo eles também batendo nos braços, que os braços estão em cima da mesa. E também tá saindo a carne dos braços também, dos dois. Aí eu vi que os demônios pegou nas costas de um, passou sal, e nas costas dos outros ele pegou barro e passou assim com força nas costas deles. E aí meio que os demônios parou a tortura. A tortura deles agora é ficar aguentando aquilo ali. Aí os demônios deixou eles naquela situação para depois colocar o óculos. E aí eu vi que eles ficam um tempão lá, naquela situação, das costas tudo aberta, cheia de sal e areia, barro. E os demônios estão esperando um pouco para ver se eles negam o nome de Arroxu ali, para depois colocar o óculos como a última catada. Mas eu tô vendo que os dois eles estão com o olho fechado e eles não estão falando com a boca, mas eles estão concentrados na mente deles lá, falar a promessa. Estão concentradíssimos assim, o entendimento que eu estou vendo aqui, porque eles não ficam se distraindo com nada, eles não gritam, eles seguram até o grito, para o grito não desconcentrar eles. Eu tô vendo que o jogo que a mulher entrou, ela entrou numa coisa que parece que ela sempre teve o desejo de ir, que era patinação no gelo. Aí eu vejo que o cenário lá é bonito pra caramba. Ele até brilha assim o gelo, um azul esverdeado. Aí eu vejo que tem pessoas lá esquiando, né, com o patim, com o esqui no gelo. Só que ela não tá lá esquiando, ela tá na borda desse local segurando as paredes, porque eu não sei se ela não sabe, mas eu sei que quando ela encostou assim na parede, nessas bordas, ela encostou as costas dela e ali já foi o que fez ela ligar, que ali é o jogo, porque ela começou a passar as mãos nas costas e ela não estava sentindo dor. Na hora que ela entrou no jogo, assim, eu já vi que no próprio jogo a dor estava tão intensa dessas coisas que aconteceu assim, que quando ela entrou no jogo, ela já estava esperando que a dor ia aparecer lá também. Aí quando ela tocava as costas na borda desse negócio aí, ela não estava sentindo nada. Ela passou a mão nas costas, ela viu que estava com roupa. Aí quando ela olhou para ela assim, ela estava com aquelas roupas de bailarina. Só que não era bailarina, ela era tipo uma bailarina que faz o esqui no gelo. E aí nisso ela já se ligou na hora. Ela olhou também para os lados assim, tinha aquela luz ofuscante do local. E ali ela percebeu na hora que já era o jogo ali. Aí eu vi que ela percebeu que é o jogo. Eu vi ela encostando as costas nessa borda aí dessa pista de gelo. E aí ela abaixou, ela tá sentada, com a perna encolhida, segurando assim as pernas. E tem as pessoas lá que tá nessa pista de gelo aí patinando, mas ela não tá dando bola agora. Aí eu vejo ela tipo fazendo a parte mais difícil já foi. Agora é só eu ficar aqui esperando o meu corpo morrer. Porque ela conseguiu passar pela tortura e agora ela tá no jogo. A única coisa que ela tem que fazer agora ali é só ficar parada, não conversar com ninguém e só esperar o corpo dela morrer. Só isso ela tem que estar fazendo. Já no jogo do rapaz, eu tô vendo que parece que o sonho dele era ser policial e parece que lá nos Estados Unidos, porque pelo menos os carros de polícia que eu tô vendo é igual dos que tem lá. E aí parece que tá tendo um roubo de banco. E aí
O bandido tá na frente lá do banco, segurando um refém, e tem um monte de carro de polícia quase que circulando esse bandido aí. E aí esse cara que tá no jogo tá num desses carros aí. Aí tem um monte de policial apontando a arma pro bandido e ele também tá lá com a arma apontando pro bandido, assim. Só que, pelo que eu tô entendendo aqui, que se ele der o tiro, porque ele tá numa situação que dá pra ele matar o bandido facilmente, só que se ele der o tiro aí começa o jogo. Aí eu tô vendo que ele só tá olhando com a arma lá mirando, mas ele não tá atirando. Aí ele tá nessa situação de dar o tiro no cara lá pra matar ele, só que ele não faz isso. Aí eu vejo que o bandido ele fica apontando pra outros policiais lá. Aí esse bandido dá uns tiros, e nisso que o bandido dá uns tiros, dá um susto tão grande nesse rapaz que ele abaixa com tudo pra ele não ser alvejado, né? Aí eu vejo que quando ele abaixou, ele tá tremendo lá embaixo assim. Que ele tá tipo, o carro tá lá assim e ele tá tipo atrás da porta, igualzinho no filme. Na hora que ele abaixou assim, aí no coisa da porta lá tem uma fotinha dele, da esposa dele e do filhinho dele. Aí nessa hora que ele tava lá, ele ficou olhando pra arma dele assim, tremendo, vendo que ele tava, nossa, eu tô com medo. E aí ele fica olhando pra arma dele assim, aí depois ele olha pra essa parte da porta do carro e ele vê a foto dos familiar dele lá, né? Que tá ele, a esposa e o menininho, o bebezinho. Aí ele pega assim e fica olhando. Aí ele começa a olhar assim, aí ele não. É como se ele se esquecesse de tudo, do que tá acontecendo ali. E aí ele só ficou olhando pra foto dele assim, da família dele, né? Aí ele fica olhando, esquece do mundo, tudo que tá acontecendo ali. Aí depois vem só um flash. Eu vi a mão dele e a da esposa dele, os dois braços e os dois braços da esposa dele aparecendo assim com a corda. Que é a situação que eles estão lá na vida real. Aí na hora que ele vê a foto e vê esse flash aí de memória na cabeça dele, aí ele lembra que ali é o jogo. Aí agora que ele entendeu que ali é o jogo, aí eu vi ele pegando, colocando a arma no chão, pegando essa foto e deixando em cima da arma. Aí eu vi ele entrando dentro do carro, fechando a porta e indo lá pro banco de trás. Aí agora ele tá deitado lá esperando o corpo dele morrer. Aí agora eu já tô vendo pra fora do jogo. Eu vejo que os dois tá lá com o capacete naquela posição ainda. E aí eu tô vendo que em cima deles, desses dois que está para ser salvo, tem dois anjos lá em cima, só esperando eles morrer. E aí nisso esses demônios estão vendo os anjos lá em cima. Aí eles estão achando estranho porque o anjo não foi embora. Aí ele já entendeu que os dois não vão dar a vida, que eles vão conseguir ser salvos, por isso que os anjos não saiu dali. Aí eles ficam com raiva. Aí eu vi um dos demônios indo para aquele bar lá e pegando a arma de um homem que estava morto lá, que quando teve aquela briga lá. Aí o demônio foi lá, matou os dois. Depois que ele matou os dois, eles pegou o capacete, cada um dos demônios lá, e colocaram neles mesmo para eles entrar no jogo e viver lá. Aí depois eu vi os anjos pegando as almas dos que foi salvo agora e levando lá pro céu. Aí eu vi os anjos levando os dois lá para cima, né, as duas almas salvas. Aí quando eles chegaram lá em cima, tudo ficou branco. Aí depois eu vi essa mulher já salva no reino de Deus. E aí eu vi ela num local que era exatamente o local que ela sempre quis ir, que é essa pista de patinação no gelo. E aí eu vi que quem mostrou esse local para ela lá no céu foi o Espírito Santo. Aí ela já estava lá patinando no gelo e o Espírito Santo estava com ela também lá, patinando no gelo. Aí depois eu comecei a ver o rapaz, o que ele queria fazer aqui na Terra, ele fazendo lá no céu. Aí eu via ele naquela areia mágica, brincando de policial. E aí eu via que o Espírito Santo também estava lá brincando com ele. Aí quando eu vi o Espírito Santo, ele estava com aquele chapéu de polícia grandão assim, sabe? E ele tava com aquele bigodinho assim, ó, e a estrelinha no peito dele. E os dois com as armas assim. Ai, meu Deus, isso é demais, né? É, isso daí mesmo. Mas ele não tava com aquela parte brilhante, não, né? Tava com Tá, aquela... ele tava com brilhante, sim. Tava brilhando, mas tava Aí bem. a única parte que não tava brilhando era só o chapéu. Era um chapéu real assim mesmo, aquele bigodinho falso, o óculos preto lá e o negócio do xerife.
E aí o rapaz, ele tava como rapaz mesmo já, mas só que com a aparência mais bonita, né? Gosto de saber demais, né? Meu É, Deus do céu, que raça.